Beleza, gente. Vamos lá? Vamos embora. Competência, prefeito. Vamos testar? Esse ato tem vício com relação à competência? Como é que eu falei para testar? O que eu tinha falado antes? Pego o ato X, foi editado pelo agente tal. O agente tal tem competência para editar o ato X? Sim ou não? Simplesmente isso. Então, ato de desapropriação. Quem editou? Prefeito. Prefeito tem competência para desapropriar? Sim. Aí você fala assim, pô, Gustavo, peraí, mas eu sou obrigado a saber? É bom você saber uma coisa simples. Anota aí no teu canto. Por quê? Porque desapropriação é um tema da intervenção na propriedade privada que raramente cai em prova. Mesmo assim, as questões de atos administrativos sempre dão um exemplo de desapropriação. Mesmo sem pedir detalhes, né, aprofundados sobre o tema desapropriação, as questões que falam de poder de polícia, que falam de atos administrativos, né, sempre tratam de desapropriação, sempre tratam de fiscalização de obras, sempre tratam de vigilância sanitária, fiscal de vigilância sanitária que interditou o estabelecimento, se ele agiu com abuso de poder ou não, né? Quando ele multou, se aquela multa tem auto-executoriedade ou não. Então, sempre as provas de direito administrativo caem nos mesmos exemplos, mesmos casos que eu sempre dou como exemplo das minhas aulas para você já ir se acostumando. Então, vou falar uma coisa muito simples para você. Desapropriação é um ato de competência do chefe do Poder Executivo. Só quem pode desapropriar é o chefe do Poder Executivo. Então, a administração está querendo desapropriar uns imóveis para construir um hospital estadual. Quem vai desapropriar? O governador daquele estado. Estão querendo desapropriar para construir um hospital federal. Quem vai desapropriar? Presidente da República. Vão desapropriar para construir um hospital municipal. Prefeito. Tem que ver de quem é o interesse, né? Em desapropriar. Se é do município, se é do estado ou se é da União. E aí quem vai desapropriar? O prefeito, o governador ou o presidente da República. Então, desapropriação é ato de competência do chefe do Poder Executivo. Então, prefeito, como é que a gente testa a competência? Ato de desapropriação. Prefeito pode desapropriar? Sim. Então, passou, competência passou. Finalidade. Construção da linha amarela, é o que está ali. A construção da linha amarela, essa finalidade é de interesse público? Construir a rodovia é para beneficiar a população ou é para beneficiar o prefeito que vai ganhar propina das empreiteiras? Claro que é para beneficiar a população, né, gente? Já ouviu esse negócio de prefeito ganhando propina de empreiteira? Pelo amor de Deus, isso aí só existe na Noruega, na Suécia e na Finlândia. Aqui no Brasil, não. Então, a construção da linha amarela, essa finalidade é de interesse público? Claro, é de interesse público, beneficiar a população. É para isso aí traz benefício à população, é de interesse público. Passou, finalidade passou. Forma de decreto. A lei que trata de desapropriação fala, a desapropriação tem que ser feita na forma de, fala lá uma forma. Qual é a forma? A desapropriação tem que ser feita por decreto? Pô, Gustavo, como é que eu vou saber? Isso aí eu tenho que saber também? Tem que saber. Tem que saber por uma coisa muito simples também, que eu vou bater lá na frente com vocês de novo. Né? Lá na frente a gente vai tratar dos atos administrativos em espécie, eu vou explicar o que é um decreto, o que é um regulamento, né? O que é uma licença, o que é uma autorização e etc. A gente vai ver. Mas de cara, já vou te dizer uma coisa muito simples. Decreto é ato de competência do chefe do Poder Executivo. Só quem edita decreto é o chefe do Poder Executivo. Só quem pode editar decreto. Prefeito, governador e presidente da República. Um juiz não edita decreto, um senador da República não edita decreto, um auditor fiscal não edita decreto, um secretário municipal não edita decreto, só quem edita decreto é o chefe do Poder Executivo.
Então, se eu falei a vocês que só quem pode desapropriar é o chefe do executivo, e o chefe do executivo só edita decreto, logo, a desapropriação tem que ser feita por decreto, claro. A lei, quando fala de desapropriação, fala que as desapropriações serão feitas por decreto, óbvio. Só quem pode desapropriar é o chefe do executivo e ele só edita decreto, a desapropriação tem que ser feita por decreto. Então, forma, passou? Passou. Motivo. A administração, quando desapropriou, disse, qual é o motivo? O trânsito daquele bairro que é caótico. Isso era verdade? É verdade. O trânsito daquele bairro realmente era caótico. Se você provar que não era, olha só, a administração está desapropriando porque está dizendo que o trânsito aqui desse bairro é caótico. Olha só, nesse bairro aqui não passa ninguém. Isso é mentira, isso é armação. Então a administração está inventando um motivo que não existe para desapropriar. E aí provavelmente você está inventando é porque alguém vai ganhar dinheiro com aquelas desapropriações, né? Claro. Então, agora, o trânsito daquele bairro realmente era caótico? Era. Então o motivo é verdadeiro? É verdadeiro. Passou. E o objeto? Desapropriação dos imóveis número 10 a 50 na Rua Alba. É possível desapropriar? É possível desapropriar os imóveis daquela rua. E a lei permite isso? Permite. A lei permite que os imóveis daquela rua sejam desapropriados. Não é proibido desapropriar imóvel daquela rua. Então, esse ato é válido ou inválido? É válido. Porque passou por todos os seus elementos, todos os requisitos de validade. Foi? Beleza. Muito bem, gente. Então, deixa eu colocar mais um aqui para vocês. Então, para ver se você está esperto. Questão de prova. Questão de concurso que cai, né, já caiu e continua caindo. Vamos lá. Questãozinha simples, ó. O prefeito desapropriou um imóvel da União, o que é proibido por lei. Imóvel federal não pode ser desapropriado por prefeito, nem por governador. Nem pode ser desapropriado pelo presidente da República, porque o imóvel, se é da União, o presidente da República não vai desapropriar o imóvel, né, para que o imóvel passe a ser da União, porque ele já é da União. Então, a lei, quando trata de desapropriação, fala lá que um imóvel federal não pode ser desapropriado por ninguém. Muito bem. Então, o prefeito desapropriou o imóvel da União, o que é proibido por lei. Esse ato está viciado, e aí a questão pergunta, esse ato tem vício em qual elemento? Resposta, não é simples? Você marcou o quê? Letra A, competência, não é isso? Não falei que você ia errar? Falei que você ia errar. Errou. Marcou competência, não foi? Foi. Eu sei que você marcou competência. Errou. Ah, Gustavo, como assim? Como assim? Você não fez o que eu falei. Quer ver? Quer ver? Primeiro, deixa eu mostrar uma coisa interessante a vocês. Esse tipo de questão, você faz como? Identifica os elementos. Certo? Certo. Identifica para mim aí, no texto. Competência. Prefeito.
Finalidade do ato? Não sei, já não disse. Não disse. Essa questão, essa afirmativa, esse texto está incompleto. O texto disse a finalidade da desapropriação? Não disse. Essa desapropriação é para quê? É para construir um hospital? É para construir uma estrada? É para construir uma praça pública? É para quê? Disse? Não disse. Então, olha só. O texto não disse qual é a finalidade da desapropriação. Não quer dizer que essa desapropriação não tenha finalidade. Não, ela tem uma finalidade, só não está dita no texto. Então, se o texto não disse qual é a finalidade desse ato, eu posso dizer que a finalidade está viciada? Não. Então a finalidade está correta? Não sei. Eu não sei, se o texto não disse qual é a finalidade, eu não posso julgar se a finalidade está certa ou está errada. Não posso julgar se tem vício na finalidade. Ou seja, não posso dizer que o vício é de finalidade. Forma do ato. Disse? Não disse. Essa desapropriação foi feita por decreto, por portaria, por autorização? Não disse. Se não disse, também não posso julgar. O vício não é de forma. Motivo. Qual é o motivo da desapropriação? O texto disse? Não disse. Então, se não disse, também não posso julgar se esse motivo é verdadeiro ou não. Então, também não posso dizer. Então, de cara, olha só, de cara, finalidade, forma, motivo não pode ser, porque a questão nem falou. Objeto. Desapropriação de um imóvel da União, de imóvel federal, objeto. Só. Essa questão só disse competência e objeto, ou seja, só disse quem fez o quê. Não disse para quê. Não disse como, por que forma, né? E não disse por quê. Caraca, hein? Essa questão só disse quem fez o quê. Não disse por que fez, para que fez, nem como fez. Ou seja, só pode ser de cara ou letra A ou letra E, ou competência ou objeto. Vamos testar? Vamos. Vamos fazer como eu falei? Vamos. É ato de quê? Desapropriação. Quem desapropriou? Prefeito. Prefeito pode desapropriar? Sim. Já dei 2 exemplos com esse negócio de prefeito desapropriando. Então, não foi assim que eu falei para você testar? Foi assim. Você pega o ato, é ato de quê? Desapropriação. Quem desapropriou? Esse cara tem competência para desapropriar? Sim ou não? Sim. Então, é a desapropriação. Prefeito tem competência para desapropriar? Sim. Ele tem competência para desapropriar. Então, o problema não é de competência, porque o prefeito pode desapropriar. Agora, aquela desapropriação de um imóvel federal é proibida por lei. Esse objeto é ilícito. O objeto é ilícito. Desapropriação de um imóvel federal é ilegal. Então, esse objeto está viciado. Não interessa quem tenha desapropriado. Não interessa se foi o prefeito, se foi o secretário, se foi o governador, se foi o ministro, se foi o auditor, se foi o analista. Não interessa quem fez. Qualquer um que tenha feito, essa apropriação é ilegal. Então, vício é de objeto, não é de competência. Peguei, não peguei? Eu não, a questão pega você. Tá legal, vou dizer mais uma coisa. Já sei o que você está falando. Já sei, né? Eu dou aula, eu tô careca literalmente, né? Que eu tô ficando careca mesmo. Tô careca de saber o que o pessoal fala. Peraí, Gustavo. Peraí. O teu raciocínio, o teu e de um monte de gente. Natural. Mas tem que ser assim, peraí. O prefeito pode desapropriar? Não. Então, se ele desapropriou e ele não pode, o problema é de competência, porque ele fez uma coisa que não podia. Não é assim que você está pensando? É isso que a maioria das pessoas pensa. E é isso que a banca coloca para induzir o cara a pensar. Mas está errado. Sabe por quê? Deixa eu te responder com outra pergunta. O fiscal de rendas foi no estabelecimento e aí, chegando lá, verificou que o dono do estabelecimento é inimigo dele.
pessoal, é inimigo dele. E aí o fiscal chegou lá e autuou, multou o estabelecimento, porque o dono é inimigo dele. Esse auto de infração, esse ato administrativo está viciado em qual elemento? Resposta? Finalidade, não é? É. Qual é a finalidade do auto de infração? Finalidade é o interesse público? Não, a finalidade é pessoal. Ele fez pessoal, para se vingar do cara, certo? O vício do ato é finalidade. Aí eu te pergunto, fiscal pode sair multando os outros porque não gosta? Não. Então, por que você não diz que é problema de competência também? Ele também fez uma coisa que não podia. Da mesma maneira que o prefeito não pode desapropriar aquele imóvel, porque a lei proíbe, o fiscal também não pode autuar o cara porque não gosta. E você não disse que o problema é de competência. Nesse caso, você falou que é problema de finalidade, corretamente. Então, a pegadinha é a seguinte. O texto coloca lá, o ato tal foi feito não sei o que, isso aqui não pode. Qual é o vício? Você é induzido a achar que o vício é de competência, porque se está errado e o cara fez uma coisa que não poderia ter feito, então o vício é de competência porque ele não deveria ter feito. E você vai lá e puf, competência. Mas não é. Não é que o prefeito não possa desapropriar. Ele pode desapropriar imóveis, mas a desapropriação daquele imóvel é proibida por lei. Então aquele objeto é ilegal. Da mesma maneira que o prefeito desapropriou o imóvel para se vingar do inimigo dele. O vício é de competência? Não, porque ele pode desapropriar. O vício é de finalidade porque ele fez de forma pessoal. O prefeito desapropriou um imóvel editando uma portaria. Tá certo ou errado? Errado. Então qual é o vício? De competência? Não, porque o prefeito pode desapropriar. Ele só utilizou a forma incorreta. Não é portaria, é decreto. Sacaram? Beleza. Guarda isso, tá, gente? Isso é importante, hein? Isso é bem importante. Muito bem. Dito isso, vamos seguir. Agora sim, como a gente já sabe identificar os elementos, em função dos elementos, COF, FOMO, OB, é que a gente vai julgar, é que a gente vai decidir se o ato é vinculado ou se o ato é discricionário. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, eu já falei, a gente já viu, né, em poderes, o que é o poder vinculado? É aquele quando a gente não tem liberdade para fazer nada, né? A administração não tem liberdade nenhuma para tomar decisões, tem que fazer aquilo daquele jeito e pronto, acabou. O que é o poder discricionário? O poder discricionário é quando a gente tem uma certa margem de liberdade para tomar decisões. Dentro da lei, né? A lei fala que ele pode autuar em até 100 mil, ele vai lá aplicar multa de 20 mil. Então ele tem uma certa discricionariedade para tomar decisões. Tá legal. Agora, com calma, a gente vai ver o seguinte. Na verdade, essa liberdade, que não é total, como a gente já sabe, né, uma certa liberdade, essa liberdade, ela pode estar, no ato vinculado não tem liberdade em lugar nenhum, no ato discricionário tem uma certa liberdade. Onde? Em qual elemento? Então, olha aqui. No ato vinculado, todos os seus elementos, o COF, FOMO, OB, todos eles estão vinculados. Todos os elementos estão amarrados em lei, estão previstos em lei de forma taxativa, de maneira que o agente não tem liberdade nenhuma para decidir nada com relação a nenhum deles. Exemplo de ato vinculado, licença. Toda licença é ato vinculado. Então, licença de obras. Particular, né, tem um terreno e quer construir um imóvel, né? Quero construir uma casa e tal, de 2 andares, 3 andares, a piscina, não sei o quê, pará, beleza, beleza. E aí, particular, vai lá, procura a administração e pede licença de obras. Já olhou lá, olhou na lei, deixa eu ver, quais são os requisitos para se conseguir uma licença? Aí está lá uma lista com 10 documentos.
Aí papapá, junta tudo, vai lá, entrega na administração. E a administração faz o quê? Quando ele vai lá, dá entrada na documentação, a administração pega a documentação, pega o pedido dele, bota numa capa, abre o processo número 329/2014. Te dá um protocolo, ó, volta daqui a 30 dias para saber o resultado, que a gente vai analisar. Tá legal. Bom, quem tem competência para dar licença de obras? Tem que ver na lei. A lei fala que é quem? Que é o secretário de obras? É ele. A administração ela tem liberdade para decidir, dá você. Não, tem que ser o secretário de obras. A lei está dizendo que o secretário de obras é o secretário de obras. Ponto, acabou. Então a competência está vinculada. A finalidade tem que ser o interesse público. A administração não tem liberdade, né, não tem capacidade de verificar qual é a finalidade. Ou é o interesse público ou não é. Ponto final. A forma. Qual é a forma da licença? Já foi prevista em lei. Se a administração der a licença de obras, é um papel assim laranja com um brasão em cima, a prefeitura do Rio de Janeiro, licença de obra para a construção de um imóvel, tal, com as letras na fonte 18, em azul, não sei o que, é daquele jeito, acabou. A administração não tem liberdade para decidir qual é a forma da licença. E aí, aqui é o ponto mais importante, motivo e objeto. Motivo é o porquê, não é? Então, ele deu entrada no pedido da licença, ele levou todos os documentos, voltou 30 dias depois, a administração deu a licença de obra para ele. Deu? Deu. Por que a administração deu a licença de obra para ele? Ou seja, qual o motivo da concessão da licença? Por que a administração deu a licença? Qual o motivo da administração ter concedido a licença? Resposta. O particular cumpriu todos os requisitos estabelecidos em lei, apresentou todos os documentos previstos na lei. Acabou. A administração não tem liberdade nenhuma para analisar nada com relação ao motivo. O motivo de todo ato vinculado, o motivo da licença, de qualquer outro ato vinculado, está sempre amarrado. O particular cumpriu os requisitos? Sim, dá o ato. Não dá o ato. Então, na verdade, a administração deveria ter um checklist, né? Uma listinha lá, 10 documentos, bota lá. Documento 1, tá aí? Tá. 2, tá. Se a administração ticar 10 vezes, é obrigada a dar a licença. Se a administração ticar 9 ou menos, não pode dar a licença. Ó, tá faltando documento tal, mesmo assim eu vou te dar. Não pode também. Então o motivo está vinculado. O motivo do ato vinculado, de qualquer ato vinculado, é o particular cumprir os requisitos previamente estabelecidos em lei. E aí a administração dá licença para ele. Dá licença de obra, pode construir o prédio lá de 3 andares que você quer construir. Tá legal. Aí ele vai construir o prédio lá, está construindo. De repente a administração chama o cara, olha só, você está construindo um prédio de 3 andares lá, né? Estou construindo, tem licença? Pois é. Acontece o seguinte, a gente chegou à conclusão que nessa rua já tem outras 3 obras em andamento. E daí? Bom, e daí com as outras 3 obras em andamento, está passando muito caminhão de material de construção para lá, para cá, de areia e tal, não sei o que, isso aqui lá, está atrapalhando, a vizinhança está reclamando que há muito caminhão passando. E aí a gente resolveu fazer o seguinte, a gente vai suspender a tua licença de obra, para tudo, daqui a 1 ano e meio a outra obra vai acabar, daqui a 1 ano e meio você volta aqui que a gente dá de novo, tá legal? A administração pode fazer isso? Não pode. A administração não tem essa liberdade. Não tem essa capacidade. Por quê? Porque esse objeto, qual é o objeto? Licenciamento de um prédio de 3 andares no endereço tal, na rua tal. Esse objeto, ele é vinculado no sentido de que, a partir do momento que a administração concede a licença, a partir do momento que o particular cumpre os requisitos, a administração, o particular tem direito ao ato, à licença, porque cumpre os requisitos, e a administração não poderá retirar aquela licença alegando conveniência, mais conveniente, é melhor, não. A gente vai ver lá na frente que se o particular descumprir alguma coisa,
né, se construir alguma coisa irregularmente, se não obedecer a legislação de obras e tal, não sei o que lá, pode ser que até que a administração vá lá e, como forma de punição, embargue a obra, né, retire a licença, a gente vai ver lá na frente. Mas, simplesmente por análise de conveniência, a administração não pode fazer isso, porque o particular tem direito a ele. Então, no motivo e objeto, o particular tem direito ao ato vinculado a partir do momento que cumpre os requisitos e a administração não pode retirar aquele objeto alegando conveniência, porque ele tem direito a ele. O objeto é vinculado. Acabou. Diferentemente do que acontece nos atos discricionários. Exemplo de ato discricionário, autorização. Toda autorização é ato discricionário, hein? Toda autorização é ato discricionário. Por exemplo, imagina a historinha que eu vou contar. No teu bairro tem uma praça pública que está cheio de mato, não tem nada lá. E aí as pessoas jogam lixo, ali é um lugar escuro, junta rato e tal, fedor. E como é escuro, as pessoas de vez em quando são assaltadas ali, né? Estão assaltadas com frequência naquela área e tal, não sei o que lá. Aí a associação de moradores tem uma ideia, reúne os moradores, pessoal associado, e aí vai na prefeitura e pede uma autorização de uso da praça para limpar a praça e botar ali alguns quiosques para vender flores, vender sanduíche, vender não sei o que, sei que lá, 8 quiosques assim, né? Vai limpar tudo, botar os quiosques, beleza? Beleza. Então, o pessoal faz o projetinho, o desenho, não sei o que, vai na prefeitura, dá entrada no pedido de autorização para o pessoal trabalhar como camelô nos quiosques. Tá legal. Dá entrada, a administração pega o pedido, dá um alvará, dá um protocolo, né, para você voltar 30 dias depois. Então, com relação a essa autorização, quem tem competência para dar autorização? Se for concedida autorização, terá que ser concedida pela pessoa que está titular. Quem? É o secretário de planejamento, tem que ser ele? Tem que ser ele. Então a competência é vinculada também. Finalidade, tem que ser o interesse público. Aqueles 8 camelôs vão ganhar dinheiro com aquilo? Vão. Então eles têm interesse? Tem. Só que a administração tem que verificar, o poder público vai verificar se aquilo ali tem interesse público. Existe interesse público? Sim. Não existe interesse público. Então não. Então a finalidade também é o interesse público, sempre está vinculado. A forma de autorização também é um alvará de autorização, né? Diferente daquele alvará. Alvará é a forma do ato, tá, gente? Alvará não é ato administrativo, cuidado com isso. Alvará não é ato. Alvará é a forma do ato. Então a licença é um ato. A autorização é outro ato. A licença é dada por um alvará de licença. A autorização é dada por um alvará de autorização. O alvará de licença é um papel azul com um brasão da prefeitura em cima escrito licença de obras. A autorização é um papel verde com um brasão da prefeitura em cima, dito alvará de autorização de camelô. É outro alvará. Então, a forma já foi prevista em lei. Até aí está tudo amarrado, tudo vinculado. A discricionariedade está prevista, está presente aqui, como eu já tinha salientado para vocês, em motivo e objeto. Você levou o pedido, mandaram você voltar 30 dias depois, você voltou 30 dias depois, já analisamos, está aqui sua autorização de camelô, pode ir lá limpar e fazer tudo. Te deu? Deu. Por que deu? Por que a administração te deu autorização? É a mesma pergunta que eu fiz com relação à licença. E é a mesma resposta? Não. Com relação à licença por que a administração deu? Deu porque o particular cumpriu os requisitos, está amarrado. E aqui? Por que a administração te deu autorização para você botar camelô na praça? Porque eles cumpriram os requisitos previstos em lei? Não. Você há de convir comigo que não estava previsto em lugar nenhum que aquela praça seria usada para esse fim, né, para botar camelô, então nem tinha previsão em lei de requisitos para o pessoal trabalhar. Mesmo assim, a administração deu. Por que deu? Deu porque entendeu que seria conveniente,
iria beneficiar. Então a administração analisou o motivo, analisou a situação pré-existente. Tem escuridão lá? Tem. Tem lixo? Tem. Tem comércio em volta? Não. Analisou a situação e, olha só, é conveniente, então a administração analisa o motivo de forma discricionária. A administração tem uma certa discricionariedade, ela pode dar ou não. Pessoal, olha só, não, por que não? Ah, porque a gente acha que isso aqui não tem problema de segurança lá, não tem problema de falta de comércio na região, isso que você alegou a gente acha que não tem, acha que isso não vai beneficiar ninguém, então não. O motivo é análise, né, discricionária. E mesmo que a administração dê autorização, o pessoal vai lá, limpa, começa a trabalhar. E aí o que acontece? 6 meses depois, um monte de gente começa a ir para a praça, né, para ficar lá de noite, comendo sanduíche, tomando uma cerveja e tal, não sei o quê. E aí com isso, agora aumentou bastante o movimento, um monte de gente está indo para a praça no final de semana e as pessoas param os carros na única rua de entrada no bairro, para o carro em fila dupla, ninguém entra, ninguém sai. Tumulto. Não são os camelôs que param os carros não, hein? O camelô não está fazendo nada de errado. São as pessoas que vão na praça que param os carros em fila dupla. Mas isso está atrapalhando a população. A administração pode chamar o pessoal, olha só, a partir da semana que vem, a gente verificou que o pessoal está estacionando em fila dupla, que está atrapalhando, tem muita reclamação de vizinhança, então a gente achou que isso seria conveniente, que seria oportuno, que ia beneficiar a população, mas a gente está vendo que isso está trazendo mais prejuízo do que benefício para a população. Então, a partir da semana que vem, tira tudo que eu não quero mais que vocês trabalhem lá. A administração pode fazer isso? Pode. Então a administração pode analisar e verificar se é conveniente ou não ir retirar? Pode, diferentemente da licença. E aí o particular pode, peraí, mas eu tenho autorização para trabalhar como camelô. Eu tenho direito de trabalhar aqui. Direito de trabalhar, isso não tem não. Então, aí é que está. O ato discricionário, a autorização, a administração tem liberdade para julgar se dá ou não, conforme a análise de conveniência. E também, a qualquer momento, a administração pode verificar que não é mais conveniente e retirar, porque de qualquer maneira aquele objeto é discricionário e o particular não tem direito a ele. Viram? Isso é que é denominado mérito administrativo. Então, sem decorar, o que é o mérito administrativo? Essa capacidade que a administração tem de julgar o motivo e o objeto conforme a conveniência nos atos discricionários. Então, responda para mim algumas perguntas que caem em prova com relação a esse quadro aqui. Existe mérito administrativo nos atos vinculados? Não, nos atos vinculados não tem liberdade para nada. Só existe mérito administrativo nos atos discricionários. Outra questão que cai em prova. Certo ou errado? Dizendo assim. Nos atos discricionários, a discricionariedade nunca é total, uma vez que alguns dos seus elementos serão sempre vinculados. Certo ou errado? Certo. Nos atos discricionários, a discricionariedade não é total. Por quê? Porque alguns de seus elementos continuam sendo vinculados. Certo? Certo. De outra maneira, quais são os elementos centrais com relação à análise de conveniência e oportunidade nos atos discricionários? Motivo e objeto. Só com relação ao motivo e objeto que a administração pode analisar a conveniência. De outra maneira, quais são os elementos sempre vinculados em qualquer ato administrativo? Seria vinculado, seria discricionário. Quais são os elementos sempre vinculados em qualquer ato administrativo? Resposta: COFIFO, competência, finalidade e forma. Certo? COFIFO é COFIFO é tudo igual, gente. COFIFO de um é igual ao COFIFO do outro. COFIFO é COFIFO, tudo amarrado, tudo certinho. MOB é que depende. MOB de um não é igual ao MOB do outro. Então, COFIFO está sempre amarrado. O motivo e o objeto é que depende. Nos atos vinculados continuam sendo vinculados, porque é tudo vinculado, e nos atos discricionários, esses sim são discricionários. Então, a doutrina majoritária entende que competência, finalidade e forma são sempre vinculados. Majoritária por quê? Só vou colocar aqui
que a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela discorda, que ela fala que sempre vinculados competência e finalidade, porque a forma pode, às vezes, ser discricionária. Isso acontece raramente, e é verdade, né? Raramente, existem alguns atos de menor importância. Então, a administração vai mudar o horário de trabalho da repartição, que era de 8 às 4, passou a ser de 9 às 5. E aí a lei prevê que a administração pode fazer isso por memorando interno ou por uma portaria fixada no quadro lá do... Então, a lei prevê mais de uma forma. Pode ser por portaria, com a fixação, ou memorando interno com a assinatura do... Aí a administração analisa, aqui é um órgão pequeno, vamos fazer um memorando e pedir para eles tomarem ciência. Não, esse órgão aqui é maior, vamos colocar vamos fazer lá. Então, às vezes, a lei prevê mais de uma forma e deixa a critério da administração entender qual delas é mais conveniente. Mas, mesmo assim, a professora de Pietro admite que quase sempre a forma é vinculada. Então, princípio, doutrina majoritária. Se cair na tua prova lá. Quais são os elementos sempre vinculados nos atos administrativos? Competência, finalidade e forma. Deve ser essa a resposta. Se não tiver competência, finalidade e forma e tiver competência e finalidade, vai nessa, porque essa questão deve ter sido baseada na doutrina da professora Maria Silvia, e aí entende que ela diz que a forma nem sempre. Tudo bem? Beleza. Tudo bem, gente. Então, vamos ficar por aqui? Vamos lá. Na próxima aula, a gente continua aqui. Tá bom? Tá legal? Até a próxima.